Boa noite, senhoras e senhores. Esse é o Boletim da Guerra da Ucrânia, desta quarta-feira, dia 25 de setembro. O meu nome é Luiz Kawaguchi, sou jornalista, fiz a cobertura da Guerra da Ucrânia em 2022 pela Rede TV, pela Jovem Pan News e pela Gazeta do Povo. Esse aqui é o boletim de notícias que a gente traz quando tem novos acontecimentos na guerra. Esse aqui é um boletim gravado no dia 25. Eu queria falar com vocês hoje sobre Vuhledar, ou seja, há uma possibilidade muito grande que as tropas ucranianas sejam cercadas nessa cidade, na frente leste da guerra da Ucrânia, em Donbás. O que vocês vão encontrar nesse boletim hoje é isso. Como está acontecendo esse cerco dos russos à cidade ucraniana de Vuhledar, qual que é a importância estratégica e qual que é a importância política dessa cidade. E também vamos falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos ali na região de Kursk, ou seja, onde os ucranianos invadiram o território russo. E também dos desenvolvimentos na frente política, que acontece muito distante ali do território da Ucrânia, mas em Nova York, onde está acontecendo a Assembleia Geral da ONU. Esses são os temas de hoje à noite. Vou fazer um pouco essa live um pouco mais, na verdade, essa live gravada, muito mais breve, mais resumida. Infelizmente não dá para a gente pegar os comentários do pessoal hoje, mas amanhã a gente já faz ao vivo normalmente com os comentários. Deixa eu botar aqui o nosso mapa de hoje. Então, queria explicar para vocês onde fica a cidade de Vuhledar. Esse aqui é o mapa de toda a frente de batalha ucraniana. Eu coloquei aqui um ícone de explosão, mais vermelhinho aqui que o normal, que é onde fica a cidade de Vuhledar. Então ela fica entre o Donbás e Zaporizhia. Tudo que está mais ao sul aqui é o território invadido de Zaporizhia, e o que a gente tem aqui mais para leste e para o norte é a região do Donbás, sendo primeiro Donetsk, depois Luhansk e lá em cima Kharkiv. Então a gente tem aqui essa batalha. A gente não costuma falar muito aqui de Vuhledar, para quem acompanha as lives. Vamos hoje introduzir a discussão sobre esse tema. Ela fica um pouquinho próximo aqui da frente de Pokrovsk. Então a gente chama essa batalha de Vuhledar, esse cerco a Vuhledar, também como ela sendo da frente de Pokrovsk, que é essa principal cidade que aparece aqui no mapa para vocês. Vamos tentar colocar aqui um pouquinho mais de zoom aqui nessa história. Então vocês estão vendo aqui esse saliente, é praticamente um saliente, não é mais uma cabeça de ponte, ou seja, essa espécie de movimento de cunha aqui, esse braço que os russos eles estão fazendo dentro do território ucraniano, é chamada de frente de Pokrovsk. Se vocês olharem aqui no mapa, no entroncamento ali de 3 rodovias, praticamente para onde está se encaminhando esse saliente russo, vocês vão ver a cidade ali de Pokrovsk. As marcações aqui no mapa, o que aparece mais avermelhado são as posições russas. Esses quadradinhos aqui vermelhos são sedes de onde estão baseadas algumas das brigadas da Rússia atualmente. E as setinhas mostram a direção do avanço dessas tropas. Essas linhas pontilhadas que eu coloquei aqui num amarelo bem escuro, quase laranja, praticamente laranja aqui, são rodovias que eu queria que os senhores e as senhoras prestassem atenção. Então, a cidade de Vuhledar, ela está praticamente cercada, tanto por sul, quanto leste, quanto por oeste, por tropas russas, e a gente está vendo essa estrada aqui que vai para norte, para a cidade de Kurakov, e ela está sendo batida por fogos de artilharia de curto alcance. Então significa que está bastante complicada a região lá. Vamos primeiro mostrar aqui. Essa aqui é a cidade de Vuhledar, onde está com essa marca mais verdinha aqui. Isso é um mapa do Deep State, que é uma entidade aí ligada à Ucrânia.
é uma organização não governamental que faz um mapeamento da evolução do campo de batalha. É muito interessante usar os mapas deles, que costumam ser bastante precisos. Então, essa aqui é Vuhledar, ela está próxima de ser cercada pelas tropas russas. Por que ela é importante? Trazendo aqui o mapa maior. Ela é um hub logístico, ou seja, tem estradas que passam por ela, mas não é exatamente... Se a Ucrânia perde essa cidade de Vuhledar, ela não vai perder um hub tão importante assim. Ou seja, a importância de Vuhledar ela é mais política do que estratégica. O que a Rússia ganha se ela conseguir tomar Vuhledar? Ela consegue pegar todo o acesso a essa estrada aqui que vai de leste para oeste, e teria aqui essa estrada aqui já está uma boa parte na mão das forças russas, exceto aqui nessa região de Vuhledar. Se eles conseguem limpar toda essa região aqui, conquistar toda essa região e continuar seguindo em direção à cidade de Velika Novosilka, o que acontece é que eles podem tomar essa cidade, que é o principal assentamento, aqui a principal cidade ucraniana no oeste aqui do Donbass. A gente sabe que um dos objetivos estratégicos da Rússia desde lá 2014 é tomar a região do Donbass, então que especificamente Velika Novosilka é uma das principais cidades que ainda está na mão dos ucranianos na região no Oblast, que é a província de Donetsk. Então, tomar Vuhledar abriria aqui um caminho para os russos eles avançarem em direção a Velika Novosilka. Ou seja, eles conseguiriam atacar essa cidade de Velika, não só com um ataque frontal, como vocês estão vendo aqui no mapa que eles tentaram fazer, mas também tentar cercar essa cidade, o que aumenta a probabilidade dela ser tomada. A gente também tem aqui, se os russos conseguem tomar Vuhledar, eles também têm praticamente caminho livre para Kurakov, que vocês estão vendo aqui no alto, no fim dessa linhazinha tracejada. Tem alguns vilarejos aqui ao longo dessa estrada, menores que Vuhledar, mas que não seria claro que não seria um passeio para a Rússia chegar até Kurakov, mas eles teriam uma coisa que vai ser muito importante a partir desse mês de outubro agora, que são rodovias. A gente lembra que a gente entrou no último fim de semana, a gente entrou no outono, aqui no hemisfério sul, mas eles estão entrando agora lá na temporada chuvosa deles. Eles entraram nós entramos na primavera e eles entraram no outono, que é uma temporada que é marcada por muita chuva. As estradas pavimentadas se tornam muito importantes, porque é difícil você avançar em campo aberto, pelo terreno, pela terra, porque a terra se transforma em lama. Então, a partir agora de outubro. Então, é importante para os russos terem rodovias para se deslocar durante o esforço de inverno, o esforço de guerra no outono e no inverno. Então, a gente tem a Rússia abriria essas principais rodovias aqui para elas, para poder avançar, e a principal cidade que ficaria ameaçada após a queda de Vuhledar é exatamente Kurakov e tudo que está a leste de Kurakov. Kurakov é essa cidade aqui no alto, no fim da linha tracejada, embaixo desse lago aqui. E os russos também estão tentando chegar a Kurakov pelo outro lado do lago, que é a região de Rimsk, é a região de Ukrainsk, que a gente tem falado nas lives aqui nos últimos dias. Então, eles estão tentando avançar em direção a Kurakov, que é uma das maiores cidades ucranianas aqui nessa região, a partir de Rimsk. Estão sofrendo muita resistência aqui em Rimsk e agora vão tentar tomar Vuhledar. Vamos seguir aqui para o próximo. Essa daqui é a situação de Vuhledar alguns dias atrás, no dia 19. Então, a gente tem no dia 20, já tem um avanço aqui. Quando vocês veem essa área mais sombreada, é a área em que é território contestado, que já tem presença de forças russas e ucranianas junto. E
o que está mais avermelhado aqui é onde já há um domínio russo. Então a gente tem dia 22, vocês veem que surgiu aqui, ó, mais uma força aqui, uma espécie de outra cabeça de ponte aqui, mas que vai ser usada como uma pinça, ou seja, os russos vão tentar cercar a cidade de Vuhledar, ou seja, isso já aconteceu, aqui aconteceu no dia 22, eles estão tentando cercar pelo oeste, pela retaguarda. Pelo sul já estava cercada, a gente tinha também tropas a oeste, então só resta o norte aqui. E agora a situação atual, no dia 25, esse cerco aumentou. Então olhem aqui como que estava nessa semana, como que ficou a situação de Vuhledar. Por isso que eu trouxe para vocês aqui na live de hoje a situação da cidade de Vuhledar. Ela está praticamente cercada aqui por tropas russas. Esses pontinhos, esses quadradinhos vermelhos aqui são as tropas, são as sedes das brigadas e regimentos da Rússia, e as setas em vermelho mostram para onde, para que lado está ocorrendo o avanço da Rússia. Essa cidade, gente, ela tem uma importância mais política atualmente no moral do ucraniano do que uma importância estratégica, porque essas estradas aqui que a Rússia queria pegar, elas são importantes, mas não vão mudar aí o destino dessa guerra. Então, aqui tem uma foto aqui de Vuhledar para vocês verem. Essa daqui é a cidade de Vuhledar. Ela já está muito destruída. Você tinha aí uma média de... não era uma cidade grande, tinha mais ou menos 15 mil habitantes. Agora, praticamente, o número de civis aqui ele é baixíssimo. Então, se fala cerca de 100 de civis, no máximo. É uma cidade pequena e ela está muito destruída. Ela foi muito bombardeada nos últimos dias, não só pelas chamadas bombas planadoras, as glide bombs, mas também por artilharia de curta distância. Ou seja, a Rússia está tão próxima das tropas ucranianas de Vuhledar que ela já pode usar até artilharia de morteiros contra os pontos mais afastados dessa cidade e os obuses contra a cidade em si. Se vocês olharem aqui as duas pinças, onde tem as duas setinhas vermelhas aqui em volta de Vuhledar, a distância entre um lado russo e outro lado russo é de cerca de 10 quilômetros. Então esse cerco está quase concretizado. E essa cidade aqui de Vuhledar, ela já passou por pelo menos 2 grandes batalhas, pessoal. E por isso ela é um alvo político muito importante. Entre janeiro e fevereiro de 2023, teve uma batalha gigantesca ali naquela região, em que uma unidade da Rússia, que se chamava a Brigada de Guarda Naval, ela foi totalmente destruída pelo exército ucraniano quando ela tentou avançar em cima de Vuhledar. Foram destruídos pelo menos 130 blindados, ou seja, tanques pesados e também blindados de transportes de tropas. Essa batalha de Vuhledar, de 2023, a gente considera uma das maiores batalhas de blindados que aconteceram até agora na guerra da Ucrânia. E aí o que aconteceu depois? A gente teve quem está defendendo essa região de Vuhledar é a 72 Brigada Mecanizada, 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. Eles, em julho de 2024, a Rússia descobriu que não adiantava fazer um ataque somente blindado direto contra essa cidade, um ataque frontal, e ela colocou um outro elemento nesse ataque, que acabou aparecendo muito nas imagens de redes sociais, que aparece os russos atacando com motocicletas, ou seja, para aumentar a mobilidade da infantaria russa, combinado aí com seus blindados, com a sua cavalaria mecanizada. Nessa batalha de junho, os ucranianos afirmaram ter destruído 16 tanques de batalha, aqueles main battle tanks, 34 blindados de transporte de tropas e outros modelos, e 19 motocicletas. Mas também foi um ataque frontal blindado que a Rússia fez contra a cidade de Vuhledar. Eu queria trazer aqui um pouco
como que é o aspecto deles. Vamos colocar aqui. Se vocês olharem, esse daqui é o mapa de relevo da região. Cidade de Vuhledar aparece ali em cinza, ela está numa posição mais elevada em relação à frente russa aqui, à frente de ataque russa. Então, o que os russos estavam fazendo? Ataques frontais por aí nessa direção. Eles não tinham tomado a região de Vodiane, eles não tinham tomado essa mina de carvão aqui, então, tanto em janeiro e fevereiro de 23, quanto em junho de 2024, eles estavam fazendo ataques diretos contra Vuhledar, e Vuhledar, além de estar numa posição mais alta, os ucranianos conseguiram construir muitas defesas antitanque ali naquela região. Então é muito difícil, e você vê que tem uma brigada mecanizada inteira ucraniana dentro dessa cidade para impedir o avanço dos blindados da Rússia. Então, depois de tomar 2 reveses muito grandes, a Rússia perdeu uma brigada inteira ali, mais de 5 mil homens, para tentar tomar essa cidade, não conseguiu. Eles mudaram a estratégia, agora eles estão tentando cercar a cidade de Vuhledar. Por isso vocês estão vendo aqui no mapa, essa 114 Brigada de Infantaria Especial, eles conseguiram aqui ir para o oeste de Vuhledar. Os russos há pouco tempo tomaram essa cidade aqui a leste de Vodiane, e nos últimos dias eles tomaram essa mina que ela é mais elevada, é uma montanha. A partir dessa mina e dessa frente aqui, principalmente de Vodiane até as proximidades dessa mina, eles estão usando para bombardear essa rodovia que leva de Vuhledar a Bohoivlenka. Essa cidade é que está por aqui, por essa rodovia que chegam os reforços para Vuhledar, que é feita a troca de tropas na linha de frente. Imagine uma cidade já completamente destruída, sem nenhum comércio, vida residencial funcionando. Então você só tem tropas que ficam lá escondidas nos escombros, e elas vão de vez em quando rotacionando, ou seja, quem ficou já um tempo no campo de batalha volta e entra gente nova. E mais munição, mais blindados, todos têm que passar por essa rodovia, e essa rodovia está sendo batida por fogos diariamente, por artilharia de curta distância. Então, em vez de um ataque frontal mecanizado, um ataque frontal de blindados, a Rússia está optando por cercar essa cidade com infantaria. Ele vai atacar o máximo possível aqui essa rodovia, para que as tropas em Vuhledar fiquem sem mantimentos e sem munição, para depois eles conseguirem fazer o ataque final contra Vuhledar. Quais são as opções que a Ucrânia tem nesse momento? Primeiro, ela pode retrair, tem aquele raciocínio estratégico de que você pode tirar essa brigada, que é uma brigada valiosa, essa 72 mecanizada, você se retrai por essa rodovia e consegue fazer a próxima linha de defesa em Bohoivlenka. E você entregaria praticamente para os russos essa cidade. Mas tem sempre a opção de ficar e defender. Por quê? Porque essa cidade já está há 2 anos aguentando ataques pesados dos russos. A gente está muito próximo aqui da cidade de Donetsk. Donetsk está na mão dos russos desde 2014. E os russos, desde o início da guerra, eles não conseguem avançar para essa região de Vuhledar. Então virou questão de honra para os ucranianos manterem essa cidade. E eles têm a questão do tempo a favor deles, o tempo climático, eu digo. Como eu falei já, agora em outubro, a gente vai começar a estação de chuvas. E se vocês olharem aqui, essa região em volta de Vuhledar é campo e é plano. Apesar de Vuhledar estar um pouco mais alta aqui que a linha de frente russa, tudo aqui é plano. Voltando aqui ao mapa, olha aqui como que é a região, como ela é plana. E isso daqui é terra, gente. Isso vai virar um lamaçal em pouco tempo. Se os ucranianos conseguirem resistir mais algumas semanas sem que essa cidade seja tomada, dificilmente os russos vão conseguir avançar com blindados e também com infantaria. Apesar de não haver obstáculo para a infantaria, é mais difícil você caminhar em campo aberto e no meio da lama, né? Imagina a dificuldade de atacar uma cidade nessas circunstâncias. A gente lembra que para atacar
uma cidade, você precisa de uma relação de pelo menos aí de 6 a 8 combatentes para o ataque para cada defensor. Então, existe uma esperança, sim, para o ucraniano manter essa cidade. Se ele conseguir aguentar esse ataque russo por mais algumas semanas, provavelmente isso daqui vai virar um lamaçal e os russos não vão conseguir circular, não vão conseguir fechar esse cerco contra a cidade. O problema depois vai ser manter essa cidade abastecida, porque você vai continuar vai continuar tendo bombardeio em cima dessa rodovia aqui, e a rodovia vai virar a única forma de trazer mantimentos para Vuhledar. E aí a gente tem essa época de lama, mas quando chega no final de novembro e dezembro, a rodovia congela, pessoal. Exatamente, a rodovia congela, e quando a rodovia congela, não dá mais para passar com grande quantidade de equipamentos pesados. Eu tive lá nessa região do Donbás em 2022, quando o terreno começa a congelar, não há neve propriamente, depois que ele está totalmente congelado, já com neve, já facilita um pouco a vida, mas ali entre novembro e dezembro, em que congela, e aquilo vira uma pista de patinação, você não consegue passar. O blindado de Lagarta passa, agora todos os blindados sobre rodas, caminhão de combustível, caminhão de transporte de alimentos e de tropas, ele não consegue passar nesse tipo de rodovia congelada. Então, é bastante difícil, é um dilema para o ucraniano agora, ele manter essa cidade por uma questão política, para não ter um abate no moral, ou seja, não cair o moral do ucraniano, ou ele simplesmente se retrair para uma posição mais segura nessa cidade aqui de Borovialenka. Provavelmente até os russos, e aí se eles fizerem isso, os russos conseguem tomar Vuhledar rapidamente e vão tentar continuar avançando, mas aí tem chance dos ucranianos conseguirem mais tempo, eles trocam espaço por tempo. A desvantagem é que eles já conhecem bem a cidade de Vuhledar, eles têm lá as suas posições, e essa Brigada 72 está defendendo Vuhledar há muito tempo. Então, quanto mais tempo você tem no terreno, você tem mais prática. Essas unidades russas que estão vindo aqui, como a 36 Brigada Motorizada, a 95 Regimento de Sapadores, a 57 Brigada de Infantaria Motorizada, muitas delas são brigadas que vieram lá da frente do Pacífico da Rússia, ou seja, da área. Muitos deles vieram a partir de fuzileiros navais. Não é o caso dessas específicas aqui, a 36 e a 57, mas você tem áreas, você tem russos que entraram na guerra há menos tempo, então eles são menos experientes do que essa brigada mecanizada que está lá em Vuhledar. Então é isso, o ucraniano tem que decidir se ele vai retrair ou se vai arriscar manter Vuhledar. Eu acredito que eles vão tentar manter essa cidade de Vuhledar, mas isso é apenas um palpite, a gente vai ver nas próximas lives o que acontece. A gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, esse daqui é a frente inteira de Pokrovsk. Você tem ali Kurchatov, aquela cidade embaixo do lago que eu estava falando, não teve grandes avanços em direção a Pokrovsk aqui. Também houve um avanço das tropas russas aqui nessa área de planície, que é essa área que também está ficando cercada, mas ali não tem nenhuma cidade que os ucranianos estão tentando manter e também não tem tropas estacionadas. Então, não houve grandes avanços para esse lado aqui da frente. A novidade foi Vuhledar mesmo, pessoal. O que a gente teve aqui é principalmente na cidade de Selidov, é praticamente o último avanço. A gente mostrou na live de terça-feira que essa 114 Brigada de Infantaria Motorizada da Rússia, ela conseguiu fazer essa cabeça de ponte, ou seja, avançar com esse braço aqui no território, em cima de rodovias que os ucranianos usam para se deslocar aqui próximo à frente de batalha, e são rodovias que os russos podem usar para tomar essa cidade de Selidov. Selidov é onde está essa bandeira da Ucrânia aqui. Então, a gente tem a Brigada 117 mecanizada da Ucrânia e essa 15 Karadag, Guarda Nacional, que é um batalhão de infantaria que está protegendo a cidade de Selidov. Também é uma cidade de importância estratégica grande para os ucranianos aqui nessa frente de Pokrovsk. O que aconteceu de ontem para hoje?
ou na verdade entre segunda e quarta, agora foi isso aqui, olha. Esse era a situação geral aqui do terreno, vocês veem Selidov, e a última atualização do dia 22 para o dia 24, olha o que aconteceu, a Rússia aumentou aqui essa cabeça de ponte, está tentando consolidá-la para fazer a mesma coisa que fizeram com Vuhledar. Vão tentar envelopar, vão tentar cercar a cidade de Selidov. A Rússia está percebendo, os principais ataques russos eram ataques frontais, você tem uma grande quantidade de perdas. A Rússia está percebendo que ela consegue avançar por áreas mais fracas em volta das cidades e fazem um ataque aí indireto pela retaguarda dos ucranianos. A gente tem aqui a frente de Kursk também. Então, aqui a mancha azul é onde os ucranianos invadiram a região russa de Kursk. A gente tem a cidade aqui de Veseloy, onde aconteceram as principais batalhas aqui envolvendo os ucranianos de ontem entre anteontem e hoje, ou entre segunda-feira e quarta-feira. Então, os principais avanços foram um avanço de cavalaria mecanizada, ou seja, de tanques ucranianos em cima da cidade de Veseloy. Mas não teve uma grande mudança no campo de batalha. Quem acompanha as lives vai ver que esse mapa aqui não mudou absolutamente nada desde a semana passada. O que a gente teve foram mais ataques aqui nessa cidade de Veseloy, que são os ucranianos tentando chegar à cidade de Glushkovo. Então, é isso. A gente falando de campo de batalha, essas são as atualizações de agora. Do boletim desta quarta-feira, a gente tem uma frente política. Ontem, na terça-feira, o presidente Volodymyr Zelensky compareceu ao Conselho de Segurança da ONU. E ele disse que foi uma reunião emergencial que está acontecendo em paralelo à Assembleia Geral da ONU. E o Zelensky disse o seguinte: a Rússia só pode ser forçada à paz. Ou seja, ele sabe, o Zelensky está para apresentar essa semana um plano de paz para o presidente Biden e para os candidatos Kamala Harris e Donald Trump. Ele disse que vai ser o plano de paz detalhado de como que o plano de vitória, na verdade, ele não fala em plano de paz, ele fala em plano de vitória, como que a Ucrânia pode vencer a guerra, auxiliada aí pelos Estados Unidos e pelos seus aliados da Europa. E o que o Zelensky falou de mais de preocupante é que ele diz que a inteligência ucraniana identificou planos dos russos para atacar usinas nucleares ucranianas. A gente sabe que tem pelo menos outras 3 usinas nucleares, fora aquela de Zaporizhia, 3 grandes centrais nucleares que poderiam ser atacadas pelos russos. E o presidente Zelensky falou o seguinte: olha, não se ataca usina nuclear, não tem como se controlar a radiação. Se vazar a radiação, não vai prejudicar apenas a população ucraniana, mas o vento pode levar isso para a própria Rússia e pode levar para a Europa. Então seria uma tragédia gigantesca. Em meio a isso, a agência nuclear da ONU, a IEA, ela falou que está se deteriorando as condições da usina nuclear de Zaporizhia, que é aquela usina que foi tomada pelos russos em abril de 2022. Então, já tem tempo isso, né? Mas só tem uma linha de alimentação de energia elétrica. A usina nuclear, embora ela gere energia elétrica, ela precisa ser alimentada por energia elétrica de fontes externas para que as suas bombas de resfriamento do reator nuclear não parem, é resfriamento à água. Se houver a parada dessas bombas de resfriamento, você tem a fusão, ou seja, você tem um processo de fusão de derretimento, praticamente, né, do reator nuclear, e isso pode causar não necessariamente uma explosão, mas um vazamento radioativo de grandes proporções. Então, preocupante o que traz o Zelensky, planos absurdos da Rússia de fazer um ataque contra usinas nucleares. A gente não tem, pelo menos até o momento da gravação desse boletim, novidades sobre o plano de vitória do presidente Zelensky. Então, talvez a principal frente de combate essa semana da Ucrânia, ela esteja acontecendo em Nova York. E é isso. Vamos esperar. A gente se encontra na quinta-feira à noite aqui. Uma boa noite a todos.